Hello, English students. Welcome to your English class number 24, intermediate level. Open your PowerPoints and go straight to slide number 2, where you're going to find the conjunctions of contrast. Então, muito bem, são conjunções de contraste. São frases que a gente usa para dar contraste, né? Que são duas frases que se completam falando de situações contrastantes. Quais são essas palavras, né? Nós temos 4 expressões que a gente usa nesses casos. Nós temos although, even though, in spite of e despite. Então a gente divide essas 4 palavras em 2 grupos. O primeiro grupo é o although e o even though, que a gente traduz no português como embora, apesar de, né? Embora no sentido de apesar de, mas a gente traduz mais como embora. O in spite of e o despite, a gente traduz em português como apesar de. Então, essa é a diferença entre eles, tá? 2 deles a gente traduz como embora, os outros 2 a gente traduz como apesar de. Qual a outra diferença? A estrutura da frase. Quando a gente usa o although ou o even though, logo na sequência tem que ter um sujeito e um verbo, tá? Então, teve o although, even though na frase, sujeito e verbo são obrigatórios. Quando a gente vai usar o in spite of ou despite, pode ser que na sequência venha um substantivo, pode ser que venha um verbo e o sujeito vai vir depois, tá? Então, também tem um outro detalhe, que quando a gente usa o in spite of, a gente coloca um substantivo depois dele. E quando a gente usa o despite, a gente coloca um verbo no gerúndio, tá? Mas eles podem mudar entre si, já que eles têm a mesma tradução. Isso é a regra geral, mas pode ser que você vai encontrar uma frase ou outra com in spite of e um gerúndio, ok? E um despite e um substantivo. Mas essa é a regra geral de como a gente monta as frases. Então, tem uma frase aqui que ela tá formada de 4 formas diferentes. Uma frase ela tá com although, uma ela tá com even though, uma ela tá com in spite of e outra ela tá com despite. Mas as 4 frases ela quer dizer exatamente a mesma coisa, ela só tá sendo dita de maneira diferente. Muito bem, o exemplo número 1 que nós temos aqui é com although. Although we left late, we arrived at the airport on time. Então, o que significa? Embora nós saímos tarde, nós tenhamos saído tarde, nós chegamos no aeroporto a tempo. Então, uma coisa, saímos tarde, mas chegando a tempo, é um contraste, né? O exemplo 2 é, embora nós saímos tarde, nós chegamos no aeroporto a tempo. Então, é exatamente a mesma frase, só que trocando o although para o even though. O although e o even though, eles vão ter sempre a mesma estrutura. Even though we left late, we arrived at the airport on time. Ok? E aí, o único detalhe é que o even though, ele vai ser mais forte. Então, se você quiser dar uma ênfase na frase e falar assim, embora você não tenha me ajudado, eu consegui fazer mesmo assim, você vai usar o even though. Even though you didn't help me, I could do it anyway. Então, o even though é mais forte que o although, tá? Então, se vocês precisarem dar uma lição assim a alguém, vocês vão usar o even though, né? Eu consegui, embora você não tenha me ajudado. Já quando a gente fala in spite of e despite, a frase pode mudar um pouco. Como eu falei para vocês, na sequência pode vir um substantivo ou pode vir um verbo. E aí depois vai vir um sujeito. Não vai ser um sujeito e um verbo que nem naqueles exemplos ali de cima. Vamos lá, mesma frase, só que com in spite of. In spite of our delayed departure, we arrived on time. Então aqui está escrito, né, substantivo. Our delayed departure, nossa saída tardia, né? Isso é um substantivo, a saída tardia. Então, embora, né, aliás, apesar da nossa saída tardia, nós chegamos a tempo. E o despite, vai vir o despite e depois o verbo com ing, né? Que aí já é usado o verbo no gerúndio. Despite leaving late, we arrived on time. Então, apesar, né, de sair tarde, chegamos a tempo.
Então, são 4 formas de dizer a mesma coisa utilizando essas conjunções de contraste, tá? Ficou um pouco confuso ainda? Vamos dar uma olhadinha no slide número 3, que tem alguns exemplos. Slide number 3, we're gonna see the differences. Então, a gente tem algumas frases aqui com o mesmo sentido, escrito com although, even though, ou com in spite of e despite, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui então. Primeira frase. Even though there was a storm, the internet was stable. Então, embora houve uma tempestade, a internet estava estável, né? Even though there was a storm, the internet was stable. Muito bem. Quando a gente vai usar o spite of e o despite? Olha só. The internet was stable in spite of the storm. A internet estava estável apesar da chuva. Eu também poderia colocar um in spite of na frente, não faz diferença, tá, gente? Não é isso que diferencia os dois. Eu poderia falar in spite of the rain, in spite of the storm, the internet was stable, ok? Então, esse aí a gente vai usar assim. O even though, ele tem que ter o verbo depois, né? Por isso que tinha ali even though there was a storm. Então, apesar de ter tido uma chuva, né, a internet estava estável. Então, a estrutura dele precisa de um verbo. Por isso que tinha was nele e no spite of não tem, porque a estrutura não pede. O próximo exemplo é even though he was hurt, he walked home. Even though he was hurt, he walked home. Então, embora ele estivesse machucado, ele caminhou para casa, ele foi andando para casa. O outro exemplo, a outra maneira de falar é despite of being hurt, he walked home. Despite being hurt, he walked home. Então, apesar de estar machucado, ele caminhou para casa. Então, é uma frase muito parecida, só que ali você está vendo que tem um sujeito e o verbo, e aqui já veio o verbo direto com ing. Então, essa é a estrutura, a diferença. Vamos continuar. Although it rained a lot, we had fun. Embora choveu muito, né? Então, o sujeito da frase é which, que é um sujeito neutro, que não tem tradução. Embora tenha chovido muito, nós nos divertimos. Olha como ficou com in spite of. We had fun in spite of the rain. Então, nós nos divertimos apesar da chuva. Even though he was a rich man, he wasn't happy. Então, embora ele fosse um homem rico, ele não era feliz. Olha como ficou com in spite of. He was a sad man in spite of being rich. Ele era triste apesar de ser rico, né? Apesar de ser um homem rico. Então, mesma frase dita de maneiras diferentes, né? Então, você vê que depois do in spite of veio o verbo com ing, né? E depois do even though veio o sujeito mais o verbo. Então, tem que prestar atenção nessa estrutura, que essa é a forma correta. Próximo exemplo. Although she was sick, she came to work today. Então, apesar de estar doente, ela veio trabalhar hoje. E a outra frase ficou in spite of being sick, she came to work today. Então, ó, já com gerúndio, né? Você tá vendo ali, depois do in spite of, vem o verbo com ing. Então, apesar de estar doente, ela veio para o trabalho hoje. Eu também poderia dizer, ela veio para o trabalho hoje, apesar de estar doente. She came to work today, in spite of being sick. Então, essa não faz diferença ele estar no começo ou no meio, tá? Ele só tem que obedecer à estrutura. Depois dele, tem que vir um verbo com ing ou um substantivo. E a última frase que a gente tem aqui, although I tried, I couldn't make it. Although I tried, I couldn't make. Né? Então, embora eu tenha tentado, eu não consegui. Como que ela ficou com despite? I couldn't make it despite of trying. Então, despite of, e aí o verbo com ing. Eu não consegui, apesar de tentar, apesar de ter tentado. Ok, gente? Então, essas são as frases que a gente usa para contrastar, né? Então, a gente usa o although e o even though, traduzindo como embora, e o in spite of e o despite como apesar de, tá? Então, a gente monta as estruturas da frase dessa maneira. Eu sei que é um pouquinho complicado,
prestem atenção, façam os exercícios e aí qualquer dúvida vocês vão anotando para me perguntar na aula, ok? Mas a tradução é bem ao pé da letra, assim mesmo. A única coisa que você tem que prestar atenção é que se não tem um substantivo, depois do inspired of ou do despite tem que vir um verbo com ing, ok? Muito bem, então já acabamos aqui a nossa parte falando da gramática, né? Dessa gramática de hoje, que foi um pouquinho mais complicada. Agora a gente vai para uma parte mais tranquila, que são os textos e os diálogos. Então, a aula de hoje a gente vai falar bastante sobre música. So let's talk about music. First, we have the Bob Marley's biography. Okay, 2 pages of Bob Marley's biography. Let's go. Bob Marley was born on February 6th, 1945, in 9 Miles, Jamaica. Son of Norval Marley and Cedilla Booker. His father was a Jamaican of English descent. His mother was a black teenager. The couple planned to get married, but Norval left Kingston before this could happen. Norval died in 1955, seeing his son only once. Bob Marley is considered one of the pioneers of reggae, and he's also a global symbol of Jamaican music and culture identity. He was controversial in his outspoken support for the legalization of marijuana. Marley started his career with the Wailers, a group formed with Peter Tosh and Bunny Livingston in 1963. Their first album, Catch a Fire, was an instant success. In 1976, during a period of political violence in Jamaica, Marley survived an assassination attempt which made him move to England, where he lived in self-exile for 2 years and produced the album Exodus, which remained on the British charts for 56 straight weeks. Slide number 5, part 2. In 1977, Marley consulted with a doctor when a wound in his big toe would not heal. More tests revealed a malignant melanoma. He refused to have his toe amputated, as his doctors recommended, claiming it contradicted his Rastafarian beliefs. The cancer was kept secret from the general public while Bob continued working. Okay. Returning to Jamaica in 1978, he continued work and released Survival in 1979, which was followed by a successful European tour. In 1980, he was the only foreign artist to participate in the independence ceremony of Zimbabwe. It was a time of great success for Marley, and he started an American tour to reach blacks in US. He played 2 shows at Madison Square Garden, but collapsed while jogging in New York City's Central Park on September 21st, 1980. The cancer diagnosed earlier has spread to his brain, lungs, and stomach. Bob Marley died in Miami Hospital on May 11, 1981. He was 36 years old. Marley was married twice and had 11 children. Okay, so we have the sad story of Bob Marley. We're gonna talk about his biography during the class. Okay, take a look, see if you have any doubts, okay, any questions about it. If there's anything that you didn't understand, let me know, all right?
Let's continue. We have a vocabulary for music. So some things related to music. We have vocalista, né? Vocalist, guitarrista, guitar player or guitarist. Letras, né? Letras de música são lyrics. Coral, choir, choir. Show, concert, apesar de às vezes você ouvir falar de show mesmo, quando a gente quer falar de um show em inglês a gente usa a palavra concert. Ensaio é rehearsal, rehearsal. Melodia, melody. Harmonia, harmony. Sucesso, hit. Orquestra, orchestra. Partitura, score. Microfone, microphone. Palco, stage. Gravação, recording. Gravadora, record label. Aí aqui nós temos do inglês para o português. Beat, batida. Catchy, música que gruda na cabeça, tipo chiclete. A gente fala, this is a catchy song. Então a gente fala, quer dizer que é uma música que pega, que fica grudada na cabeça. Gig, são shows menores, né? Então, quando tem umas bandas pequenas, elas falam, we're gonna make a gig, né? Nós vamos fazer um gig, quer dizer que eles vão fazer um showzinho, né? Como as bandas são pequenas, normalmente eles não têm muita gente para assistir o show, né? Ou então, mesmo bandas importantes que querem fazer shows em locais menores, eles também podem se chamar esses shows de gig. Groupies são grupos de garotas que ficam atrás de membros da banda. Eu não sei se isso ainda existe, mas era uma coisa muito comum, né, nos anos 70 e nos anos 80. Music é música no geral e não tem plural. Eu gosto daquelas músicas. Não é music que usa, tá? Então você vai falar assim, eu amo música, I love music. Agora, se você quer falar de músicas específicas, você tem que falar song, ok? Então, I like those songs. Eu gosto daquelas canções, eu gosto daquelas músicas. Music, é só você lembrar, não existe plural. Eu não posso falar músicas falando musics, ok? Continuando aqui, nós temos setlist, que são listas de música, né? Normalmente os artistas fazem um setlist quando eles vão fazer um show, né? Eles têm a lista de música certinha, programada para tocar, e também isso é referente às músicas que são programadas para tocar em rádio. High voice, né? Quando a gente tem voz aguda, a gente fala que a gente tem uma high voice. E voz grave, a gente fala que é uma voz deep voice, que ao pé da letra seria uma voz profunda, né? Have a deep voice. Muito bem, passando desse vocabulário de música, we're gonna have a very interesting one. We have a conversation, which is a real interview of Queen. Okay? Então pegamos aqui essa entrevista de verdade do Queen que estava no YouTube. Então passei aqui, digitei tudinho que estava lá e aí a gente vai falar sobre essa entrevista também. Nós vamos ler juntos durante a aula. Então, por enquanto eu vou ler aqui, eu vou falando, né? Vocês sabem, eu não vou falar o nome dos personagens, eu só vou lendo o diálogo na sequência. Então acompanhem aí. Slide number 7. Was it only because you support the cause you decided to do the show, or because you are such a unique rock band that you can't miss out? Honestly, it's a bit of both. It's a very good cause, and also the best known groups around the world are taking part. So why not us? So it makes me personally proud. Sorry. Is it difficult to choose songs for a 20-minute set? Do you find you have to stick to your best known songs? Yes, it's pretty hard to make the choices. You don't really know what to do, to play the hits or to try something new. But I think in 20 minutes you have to play things that people recognize wherever they are. After 13 years, do you still get excited about this sort of live performance? Vamos para o slide número 8, slide number 8. This one especially, yes. We still like to play and fool around.
Saturday is meant to be all for good cause and not for egos, but there will be many superstars involved. How do you think this is going to be? It's going to be hilarious. It's going to be chaotic, yes. We are not wonderfully well behaved kids. We're gonna give something special, really. That's what this is about, not a regular thing. So everyone is going to be out there giving their best. That's what this is about. Making money for those people. We're gonna have a great time. We will. But it all comes down to it's gonna make tons of money. And this money is going to the right place for a change. Muito bem, então essa foi a entrevista do Queen. Vamos falar sobre ela, tá? E é bem legal que é uma entrevista de verdade, tá, gente? Alright, so slide number 9. Então, só para vocês saberem, né? O vídeo que vocês vão assistir dessa aula é uma entrega de prêmio pro Queen, que é sobre o Rock and Roll Hall of Fame. Então, todo ano há um conselho que escolhe os grandes artistas do mundo do rock, do pop, do rock para serem premiados. Não algum que se destacou naquele ano, mas o que se destacou na história. Então, todo ano eles escolhem 2, 3, 4, dependendo do ano, para poder receber essa honraria, né? Fazer parte do Rock and Roll Hall of Fame. Então, é uma coisa muito importante, só as grandes bandas estão lá. Então, só para vocês saberem do que se trata, eu fiz uma lista aqui dos artistas desde 1986. Pulei alguns anos, mas tem aí de várias entregas de vários anos. E aí vocês vão ver que vocês provavelmente vão reconhecer muitos desses artistas, são só realmente artistas importantes. E o Queen entrou nessa lista, né, no ano de 2001, eles receberam essa honraria. Então, infelizmente, o Freddie Mercury já tinha ido embora já há bastante tempo, né, já há uns 10 anos, e dois membros da banda foram receber esse prêmio. Então é esse vídeo que vocês vão assistir, é um vídeo bem curtinho, tá bom, gente? Eu vou fazer poucas perguntas sobre ele, é só pra vocês mesmo verem eles falando, já que a gente conversou sobre o Queen aqui nessa aula, tá? Até porque o Bob Marley, se fosse mostrar um vídeo dele, ia ser super difícil, porque ele fala inglês jamaicano, e inglês jamaicano é um sotaque muito terrível, e eu não ia fazer isso com vocês, tá? Então, vocês vão ver esse vídeo de duas pessoas, dois membros do Queen, tá bom? Então, essa é a aula de hoje, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, me avisem. Beijos, tchau, tchau!